Oi gente, tudo bem? Meu nome é Gleice Kelly e esse é o segundo vídeo aqui no YouTube que eu falo sobre o meu emagrecimento. No primeiro vídeo que eu fiz sobre isso, eu ainda estava bem no começo, mas já tinha perdido 10 quilos e foi bem rápido. Só que naquela época eu fazia uma dieta totalmente diferente da que eu faço hoje em dia e no meio do caminho deu uma travada. Então eu resolvi fazer esse vídeo mais explicativo, mais atualizado também e contando pra vocês também como eu engordei, porque no outro vídeo eu não contei. Bom, vamos começar do começo. Eu fui uma adolescente muito magra. Eu lembro que quando eu tinha os meus 14, 15 anos, eu vivia na casa dos 50 quilos, às vezes chegava ali nos 60, e eu tenho 1,65 m, então eu não sou tão baixa assim. Quando eu tava nesse peso, eu era bem magrinha mesmo, muito magrinha, ao ponto de usar 34, 36, e eu sempre me preocupei muito com peso, ao ponto de que eu estava, sim, num peso ideal, não chegava a ser tão abaixo assim, só que eu me enxergava gorda. Então, toda a minha vida, na minha cabeça, eu precisava emagrecer. É engraçado falar isso hoje em dia, porque isso não acontece comigo da mesma forma que aconteceu na minha adolescência. Mesmo tendo engordado, hoje em dia eu sou muito menos neurótica do que antes, porque eu realmente não tinha o que emagrecer naquela época, então não fazia sentido. Mas quando eu pego meus diários, minhas metas, de toda a minha adolescência, eu sempre tinha a meta de perder 5 quilos. E eu nem sabia qual era o meu peso na balança na maioria das vezes. Mas tudo bem. Acontece que a adolescência foi toda assim, só que aí eu cheguei aos meus 18 anos e aconteceram muitas mudanças na minha vida. Com 18 anos eu já saí da casa dos meus pais, já fui morar com a minha avó. A minha meta era morar com a minha avó porque ela morava na cidade grande, meus pais moravam mais afastados, meus pais eram separados porque o meu pai morreu já. Mas na época meu pai estava vivo, só que ele morava no interior de um lado e minha mãe morava no outro interior. Então pensem que não era fácil para arrumar trabalho, para buscar, sabe, novas oportunidades. Então por conta disso eu me mudei e fui morar com a minha avó bem centralizado na cidade. E aí começou a mudar minha alimentação. Desde que eu fui morar com a minha avó, a comida da minha avó era bem diferente da minha comida. E na cozinha da minha avó, ela não gostava que outra pessoa entrasse, se intrometesse, fizesse comida. A minha meta era ficar lá por no máximo um ano, me preparar e me mudar. Acabou que eu me mudei antes, só que nessa minha mudança, eu passei por uma situação em que eu fui trabalhar no restaurante. E quando eu trabalhava nesse restaurante, eu comecei a ter várias mudanças na minha alimentação. Vou dar um exemplo para vocês. Eu fui uma pessoa, a minha vida toda, que não gostava de arroz. Simplesmente porque eu não via graça mesmo. Não era porque alguém tinha me dito algo. Eu simplesmente não gostava assim do gosto do arroz porque eu não via graça. Eu sempre gostei de comer comidas que tivessem, além do valor nutricional, principalmente na minha adolescência, que eu não me importava tanto com esse valor nutricional, eu gostava de comidas que fossem saborosas, mesmo que for comida assim mais simples. Então, aqui no Nordeste, a gente tem muito mania de comer cuscuz. E acaba que o cuscuz, ele a longo prazo é mais benéfico que o arroz em alguns pontos e tem menos calorias, a gente acaba comendo menos também. E eu fazia meus pratinhos sempre bem regradinhos e eu comia pouco. Além de tudo, eu comia pouco. Só que quando eu fui trabalhar no restaurante, era um trabalho mais pesado. Eu era muito magra e eu tinha, naquele momento, né? Eu ainda tenho, mas eu tinha uma gastrite inflamada naquela época. Tava uma fase da minha gastrite bem complicada, digamos assim, porque eu sentia bastante dor e sempre estava parando no médico. Então eu não podia passar muito tempo sem comer, o que foi uma coisa que influenciou nesse meu processo para engordar, porque eu não podia passar muito tempo sem comer. Inicialmente
Obviamente que no tratamento de gastrite a gente não vai comer besteira. Eu comia tudo certinho, então eu emagreci mais ainda. Só que eu me acostumei a comer em mais quantidades. E quando eu melhorei da gastrite, ainda com 18 anos, eu comecei a ter acesso às comidas do restaurante. Então lá era comida mexicana, tinha nachos, tinha Doritos, tinha as tortilhas, tinha muita coisa gordurosa. E que uma vez que a gente aprende a comer aquilo e começa a comer diariamente e não como uma vez ou outra, no final de semana ou em 15 dias, quando aquilo vira uma rotina, mesmo que a gente não perceba inicialmente, tem uma grande mudança no nosso corpo. E foi isso que aconteceu comigo para iniciar. E foi assim que eu saí daquela casa dos 50 quilos, 60, para chegar ali mais perto da casa dos 70 quilos. Então foi uma mudança muito grande para mim. A primeira coisa que eu comecei a notar em mim foi nas minhas costas, porque eu sempre era muito magrinha, as roupas sempre me caíam muito bem, eu vestia roupas muito pequenas porque ainda assim ficavam folgadas em mim. E aí do nada, que realmente foi muito rápido, na metade do ano aquelas roupas já não cabiam em mim. No início eu percebi a diferença nas costas, percebi a diferença da barriga. Não era tão grande essa diferença porque eu saí de magra para magra, né? Só que já mudou bastante coisa. E uma vez que a gente começa a engordar, se a gente não voltar pro eixo, a gente não para nunca mais. E eu não percebi que eu tinha engordado tanto. Eu queria diminuir esse peso, queria, mas eu também não sabia como naquela época. E aí eu precisei voltar para casa do meu pai, já tinha arrumado um emprego, já estava mais fácil. E aí eu entrei para academia, tudo certo, mudei minha composição corporal, comecei a ganhar massa magra, estava numa fase maravilhosa, pouca barriga, perna crescendo. E aconteceu um baque emocional muito grande, gente. Eu não vou entrar em detalhes desse baque emocional que aconteceu na minha vida, mas foi uma situação muito traumática que aconteceu nessa época. E foi o momento que eu mais engordei na minha vida. Porque desde aí, desse momento, ali nos meus 19 anos, que eu tomei esse baque, que minha vida mudou, e que eu comecei a me sentir mal, e que eu comecei a me sentir com a baixa autoestima, eu descontei tudo na comida. E aí que mora o perigo. Descontar frustrações na comida, não saber exatamente comer. Porque saber comer não é só saber mastigar, é saber o que você está colocando para dentro do seu corpo e o resultado que isso vai te dar a longo prazo. E naquele momento eu estava tentando sobreviver. Então eu não estava parando para pensar se eu ia engordar ou não. Eu só queria sobreviver àquela época. E aí eu comecei a comer besteira. Foi uma época que eu me mudei para morar sozinha. Eu não tinha fogão em casa, então eu comia muito lanche. Minhas refeições não eram nem um pouco saudáveis, eu não tinha geladeira, então eu não tinha como ficar colocando fruta, ovos, carne, tudo isso que perde, eu não tinha como. Então, os primeiros meses morando sozinha, eu engordei. Eu não sei dizer exatamente quantos quilos eu engordei, porque eu estava às cegas ali, eu nem me olhava no espelho direito. Eu só ia trabalhar, no trabalho comia besteira. Chegava em casa comia besteira. Eu só comia besteira. E aí eu fiquei alguns meses nesse processo. E quando eu me mudei de lá, eu já me mudei para morar com meu marido. E foi menos de um ano esse processo aí que eu fiquei morando sozinha. Quando eu me mudei para morar com meu marido, eu percebi que algumas roupas minhas elas já não estavam mais cabendo. Ou então eu entrava e ficava super desconfortável, super apertada, como se a roupa fosse explodir. E aí eu percebi que eu tinha engordado. Gente, foi um susto muito grande para mim, porque eu ainda não estava bem. Estava bem abalada ainda do que tinha acontecido. Devia ter no máximo 6 meses da situação. E não tinha nem procurado ajuda psicológica direito ainda.
e o meu corpo já estava sentindo o resultado. Então, em 6 meses, o seu corpo pode mudar tanto para o bem quanto para o mal, e drasticamente. E eu digo para o mal, gente, eu não estou falando nem só a aparência, porque eu tenho endometriose, tem um vídeo aqui falando sobre isso, tenho ovário policístico também. Então, eu não posso me dar o luxo de engordar, de me manter gorda, porque as dores aumentam. Então, assim, eu não fui o tipo de gorda que fala assim, nossa, meus exames estão todos normais, porque isso não aconteceu. Assim que eu engordei, eu já senti na cara os meus hormônios todos ficando completamente desregulados, o meu corpo entrando em colapso e eu já não vivia mais. Então, eu não fui uma pessoa que engordou e quando o corpo ganhou aquele peso, eu tive a fase de negação, de dizer assim, não tô gorda, não, tá tudo normal nos meus exames. Não, foi de cara. Primeiros exames que eu fiz depois de engordar, tava tudo completamente bagunçado. E aí, eu não consegui, nesse primeiro ano, voltar. Eu falava que ia fazer dieta, eu começava a comer saudável, porque aí eu já tinha uma estrutura para poder guardar comida, refrigerar comida, fazer minha própria comida, mas ainda assim eu estava com compulsão alimentar, eu estava descontando toda a minha frustração na comida. E aí passou esse primeiro ano e eu engordei mais ainda. Compulsão alimentar, gente, basicamente comia quantidades absurdas, mesmo que fosse saudável, engordava. E aí começou o ano de 2024, que foi um marcador surreal na minha vida. Foi o ano que meu pai morreu e o ano que eu fiquei com medo de morrer. Então, no início do ano, eu já estava fazendo academia, já estava fazendo dieta, já estava buscando ali me cuidar, cheguei até a emagrecer um pouco, só que aí aconteceram algumas situações de saúde mesmo, de eu sentir dores e tudo mais, não consegui me manter, e quando eu percebi eu tinha saído totalmente das estribeiras, tinha engordado tudo de novo, e eu cheguei à marca dos 97 quilos. Agora você imagina uma pessoa que até os 18 tinha entre 55 e 60 quilos, e para os 97 quilos com 20 anos. Vocês conseguem entender que em 2 anos a minha vida mudou completamente? E aí, o meu pai morreu com uma situação muito relacionada a sobrepeso, que é a embolia pulmonar, sedentarismo, diabetes, tudo isso é muito propício ali para a pessoa acabar passando por essa situação. Ele teve trombose, teve embolia e acabou falecendo. Quando isso aconteceu, a minha vida mudou completamente. O meu pai morreu em maio e no mês de julho eu já estava seguindo a dieta, tudo certinho. No mês de agosto para setembro, eu perdi 10 quilos. Então, foi um choque para todo mundo, porque eu acho que quando a gente engorda, as pessoas começam a se acostumar como se a gente nunca tivesse sido magra. Então, muita gente que eu conheci, que me conhecia magra, esqueceu que eu era magra. Esqueceu que eu fui minha vida toda magra. E todo mundo fixou na mente a imagem de eu obesa. Então, quando eu comecei a emagrecer rápido, as pessoas pensaram que eu tomei remédio, pensaram que eu tinha ficado sem comer. Mas não, eu simplesmente comecei a seguir a dieta, déficit calórico. Como eu não passei muito tempo naquele peso, eu acredito que muita coisa do primeiro mês tenha sido retenção. E aí eu segui assim, sempre com a mentalidade de que era pela minha saúde. E até o final de 2024, eu consegui emagrecer horrores, assim, eu saí dos 97 e fui para os 74. E aí, quando eu cheguei no 74, a ansiedade me tomou com tudo, assim. Não foi por conta da alimentação, foram por outros fatores. A ansiedade me tomou muito no início de 2025. E aí, 2025 eu não emagreci. 2025 foi um ano que eu fiquei travada ali.
E aí o meu peso oscilou um pouco, eu cheguei a bater nos 80 de novo, mas eu também batia nos 80, aí descia para os 76, aí depois descia de novo, e ficou nesse negócio. Eu nunca mais voltei para aquele peso tão alto que eu tinha na minha vida. Só que aí, esse ano, eu descobri a dieta anti-inflamatória. Na verdade, eu já conhecia a dieta anti-inflamatória, só que eu cometia muitos erros nessa dieta e eu não sabia que eu estava cometendo. Por quê? A dieta inflamatória ela é uma dieta progressiva. Você começa desinflamando totalmente até para acostumar o seu paladar, e ela é feita principalmente para pessoas que têm situações como a minha, de endometriose e tudo mais. E aí, eu todo final de semana eu fazia refeição livre. Só que para uma pessoa que não tem nenhuma situação, você fazer uma refeição livre no final de semana, você comer um docinho no seu pós-almoço, não vai fazer tanta diferença. Só que para uma pessoa com síndrome do ovário policístico e que já tem endometriose, é uma outra situação completamente diferente. Então, eu tinha muitos picos de glicose e acabava que eu emagrecia, só que eu ganhava retenção e aí travava. E aí não era nenhum platô, era porque eu tava tendo pico de insulina e com pico de insulina o meu emagrecimento travava. E aí, gente, eu comecei a fazer sem fazer a refeição livre e em uma semana foram 4 quilos já. Então, assim, eu pretendo manter essa dieta não como, vou fazer isso aqui para eu emagrecer, não. Eu pretendo manter a dieta anti-inflamatória para minha vida, porque eu tenho uma doença crônica e eu quero ter uma vida melhor, não quero ficar sentindo dores. Só que ela é uma dieta muito eficaz no emagrecimento, porque não tem esses picos de glicose. Então, a gente quebra o jejum com uma proteína magra, com uma gordura boa, tipo abacate, por exemplo. E a gente evita picos de glicose durante o dia, a gente começa a se sentir mais leve, sentir menos dores. Em uma semana fazendo a dieta sem ter picos de glicose, eu já não estou mais sentindo dores, sendo que no domingo passado eu não estava conseguindo levantar direito de dores. Então dá realmente muita diferença e eu pretendo me manter assim. Atualmente eu tô com 78 quilos e a minha meta é voltar para casa dos 60. Eu acho que a casa dos 50 ficou ali para minha adolescência, não quero voltar a ter 50 e poucos quilos. Para mim 65 tá ótimo, mas a questão da dieta anti-inflamatória eu quero mantê-la para a vida. Quando eu tiver emagrecido totalmente, eu posso até colocar um pouquinho mais ali de carboidrato para manter o meu peso, não emagrecer mais, não ficar abaixo do peso. Mas por enquanto eu vou manter assim, com as calorias contabilizadas direitinho e fazendo exercícios físicos. Depois, se vocês quiserem, eu posso fazer um vídeo mostrando o que eu como durante o dia. E assim, gente, é a coisa mais simples do mundo. É comer comida natural. Você não tem nenhuma restrição necessária assim de você não pode comer tal comida se ela é comida natural. Você pode comer, só que a composição do prato precisa ser inteligente, de uma forma que tenha uma proteína, que tenha uma gordura boa, que evite industrializados. Eu cortei totalmente o açúcar, mas isso não é uma obrigação. Tem pessoas que vão fazendo aos poucos. Por que eu cortei totalmente o açúcar? Porque eu não queria mais sentir dor. Infelizmente, o açúcar, ele não se dá bem. Na verdade, a endometriose, ela não se dá bem com açúcar. Então, é uma coisa que uma pessoa que tem endometriose precisa fazer só esporadicamente, sabe? Então, por isso, na minha dieta, eu também não estou comendo açúcar. A minha ginecologista me orientou a ficar um tempo sem consumir leites, sem consumir glúten. Então, isso também foi retirado da minha dieta. E, sinceramente, eu só senti falta no primeiro e no segundo dia. Hoje, eu já não estou mais sentindo falta. E eu tô me sentindo bem mais saciada do que o início, sendo que eu estou comendo a mesma quantidade do primeiro dia. Eu acho que é muito uma questão do corpo se adaptar.
E o que eu acho mais incrível na dieta anti-inflamatória é que ela faz uma diferença absurda na nossa pele. Você percebe que a sua pele não tem mais aquela vermelhidão, você para de ter espinha, você para de ter aquela oleosidade. Então faz muita diferença realmente. Uma dieta onde você come limpo, você come saudável, você come proteína e você cuida do seu corpo para ele não criar processos inflamatórios. Então assim, gente, é uma dieta básica, é uma dieta barata. E no meu caso, como eu tenho endometriose, eu como mais peixes, ovos e ali um frango em uma quantidade menor. Peito de frango, na maioria das vezes eu evito as partes gordurosas. Mas se você não tem nenhuma questão, você pode até comer uma carne magra e tudo mais, uma carne vermelha magra, uma carne de porco, não tem problema. É isso, gente. Eu espero que vocês tenham gostado do vídeo. Se vocês tiverem gostado, se vocês se interessarem mais, eu posso mostrar o meu processo, porque eu ainda estou no processo, ainda tenho um caminho longo para percorrer. E eu posso contar para vocês mais sobre a dieta anti-inflamatória, sobre jejum. É isso, muito obrigada e até o próximo vídeo.